Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 6 de abril de 2021. São 7 horas 32 minutinhos. Estamos começando aí o nosso devocional desta manhã. E nesta manhã vamos continuar meditando, então, dentro da nossa maratona de leitura bíblica no livro de Josué. Quero incentivar você que ainda não começou a maratona bíblica, comece. Nosso propósito é ler 16 capítulos por semana. Então você pode ler ali 3 capítulos por dia, um no sábado e no domingo você pode, inclusive, folgar. Você pode até descansar no domingo. Então, se você não começou, comece. Hoje nós vamos falar de Josué, capítulo 4 até o capítulo de número 6. Então, o tema do devocional de hoje é Entreguei nas suas mãos Jericó. Essa parte de um versículo que está aqui no capítulo de número 6, versículo 2, e é baseado nesse versículo que nós vamos construir o nosso raciocínio de hoje, o nosso devocional de hoje. Bom, para dar uma contextualizada, o povo de Israel atravessa o Rio Jordão de uma forma impressionante, assim como havia atravessado o Mar Vermelho. Quando Deus abre o Mar Vermelho, aqui as águas de Jericó são retidas, né? As águas do Jordão são retidas, porque lembre que agora é um rio, né? Então, ao contrário de abrir as águas do mar, como aconteceu lá, agora a água tem que ser retida para que passe aquele local ali, fique então seco, e foi exatamente o que aconteceu. Depois que o povo então atravessa o Jordão, eles celebram ali ou fazem ali 2 ações que tem a ver com a aliança. Uma é a circuncisão, porque aqueles homens que caminharam no deserto não haviam sido circuncidados, então eles fazem a circuncisão, que é o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. E também celebram a primeira Páscoa ali naquela região, na região que seria depois conhecido como a terra de Canaã, né? A região onde seria depois implantado a nação de Israel. Depois disso, findado esse primeiro momento ali introdutório, travessia do rio, circuncisão, Páscoa, o povo avança então para sua conquista militar, para sua guerra, para sua campanha militar. E a primeira cidade escolhida foi Jericó. Só que Jericó não foi escolhida aleatoriamente. Jericó não foi escolhida porque era a primeira cidade que estava na reta. Deus não faz nada que não esteja exatamente alinhado com os seus propósitos. Jericó, segundo alguns estudiosos, e essa informação eu tirei da Bíblia de Estudo NVI, era o principal centro de adoração à divindade cananeia, né, ao deus Baal, naquele momento. Naquele momento da história, Jericó era o centro do paganismo, era o centro da adoração a Baal. Inclusive, Jericó é chamada também de cidade lua, porque abrigava a adoração ao deus Baal, ao deus da terra de Canaã. Por isso, o que Deus faz é, já na sua primeira ação militar, destruir completamente a adoração a Baal na terra de Canaã. Depois dessa adoração, ela vai migrar para outros cantos, mas naquele momento ela está centralizada ali na cidade de Jericó. Por isso, precisava ser de imediato feita uma ação militar contra aquela cidade. Bom, sobre a tomada de Jericó, nós aprendemos aqui algumas coisas. Primeiro, Deus não toma partido. Anote isso. Isso é fundamental. Deus não toma partido. Deus não tem os seus preferidinhos. Ou como o texto bíblico nos ensina no Novo Testamento, Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, mas e o povo de Israel? O povo de Israel não era o queridinho de Deus? Será que era mesmo? Vamos ver aqui o que o texto vai dizer em Josué capítulo 5, versículos de número 13 e 14. Olha isso aqui. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Você é por nós
ou por nossos inimigos? Josué vê ali um ser celestial, alguns vão dizer inclusive que era o próprio Senhor Jesus aparecendo numa teofania, mas ele vê esse ser celestial e pergunta: você é por nós ou você é por nossos inimigos? Olha a resposta desse enviado de Deus: nenhuma coisa e nem outra. Respondeu: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus, ele não escolhe lados, ele não toma partido. Os planos de Deus, eles são claros e definidos. Deus tem um propósito: estabelecer o seu reino na terra. E você que está me assistindo nessa manhã, se nós nos alinharmos ao plano de Deus, nós é que ficamos ao lado de Deus. Quando nós trabalhamos no sentido de obedecer a Deus e implantar o seu reino na terra, o seu reino de justiça, o seu reino de verdade, o seu reino de bondade, quando nós trabalhamos para implantar o seu reino na terra, nós estamos ao lado do Senhor. Se não estamos fazendo isso, naturalmente nós estamos contra o Senhor. Então, a pergunta de Josué, ela é emblemática e ela nos ensina, então, que Deus, ele não toma partidos, Deus, ele não vai proteger determinadas pessoas em detrimento de outras. Não. Agora, quando você se coloca ao lado de Deus, quando você trabalha para implantar o reino de Deus na terra, você atrai a própria presença de Deus para a sua vida. Então, como que eu faço isso, Pastor Léo? Como eu trabalho para implantar o reino de Deus na terra? Bom, primeiro aí você vai precisar gastar um pouco mais de tempo meditando na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, mas em grande medida o reino de Deus é estabelecido a partir de uma ética bíblica ligada a todos os ramos da nossa vida. Então, como um cristão deve encarar o sexo a partir do reino de Deus? O sexo a partir do reino de Deus é para servir o seu cônjuge dentro de uma aliança de casamento. O que o reino do mundo ensina sobre o sexo? Que ele deve ser usado e usufruído para atrair prazer. Então, na ética do mundo, toda forma de sexo, toda forma de amor é bem-vinda, porque eu quero simplesmente me agradar. Na ética cristã, o sexo é dentro da aliança do casamento para satisfação do meu parceiro dessa aliança de casamento. Então eu dei aqui um exemplo de como implantar o reino de Deus, mas isso vai ter princípios que vão reger cada área da sua vida. O importante é você se recordar que quando você leva o reino de Deus através dos princípios do reino de Deus, um exemplo aqui de um bom lugar para você encontrar princípios do reino de Deus é no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Quando você trabalha para levar esse reino de Deus ao maior lugar, aos lugares onde você for, você vai estar trazendo para o seu lado o próprio Deus, porque ele tem compromisso com os planos dele, e o plano dele é estabelecer o reino dele na terra. Segunda coisa que aprendemos aqui é que as muralhas caíram sem a ação do homem. Quando nós lemos o texto aqui, é bem escatológico esse texto, né? Cheio de figuras, né? Cheio de a presença de números, né? Então são 7 voltas, 7 sacerdotes, 7 trombetas, etc e tal. Então, como eu disse ontem, você não precisa recriar essa história, isso aí foi para um tempo lá, você não precisa fazer igual. Mas o que nós vamos aprender é que essas muralhas, as muralhas de Jericó, que eram humanamente intransponíveis, né? Alguns estudiosos vão dizer que a cidade de Jericó era a cidade mais segura do mundo antigo, e essas muralhas, elas caíram totalmente sem a ação humana. Por quê? Porque o povo deveria manter a sua confiança firmada no Senhor. E o que nós aprendemos com isso é que nós também devemos manter a nossa confiança sempre firmada no Senhor. Sempre que nós confiamos em muralhas que nós mesmos construímos, essas muralhas
elas não vão garantir a nossa segurança. Então, quando você confia em deuses falsos, o que vai acontecer com você quando você confia em deuses falsos é ver as muralhas da sua vida caindo. Sabe por que você está angustiado? Sabe por que você está deprimido? Sabe por que você está triste? Sabe por que você está abatido? Em muitos casos, não estou dizendo todos, eu não sou médico, não posso diagnosticar uma patologia, mas do ponto de vista bíblico, toda vez que o homem vê os seus deuses sendo comprometidos, vê as muralhas dos seus deuses caindo, ele se sente arrasado. Por isso que Jesus disse que, fazendo um paralelo entre as angústias da vida lá em Mateus capítulo 6, as angústias da vida e a corrida louca que nós temos, ele fala sobre os lírios do campo, Veja os lírios do campo, se vestem maravilhosamente bem, será que alguém, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar um côvado à sua vida? É a pergunta do Senhor Jesus. De fato, a resposta é não. Ninguém, por mais preocupado, pode acrescentar. Por quê? Ao construir essas muralhas, a confiança em coisas, então tem gente que confia no seu emprego, Então, confia no seu patrão, confia nos seus negócios, confia no seu casamento, enfim, os deuses são os mais diversos possíveis. E a resposta, a resposta do motivo pelo qual você está tão arrasado é porque as muralhas que você estava confiando ruíram, caíram diante dos seus olhos, diante da sua própria face, e você se sentiu arrasado por isso. Então, deixe de confiar nas muralhas falsas, deixe de confiar nos deuses falsos e confie apenas no Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem cuidado de você e isso não deixará de ser uma verdade em tempo algum. E por último, para nós encerrarmos então o nosso devocional de hoje, toda a riqueza que foi conquistada na guerra foi consagrada ao Senhor. Versículo 18 do capítulo de número 6 vai dizer isso, o Senhor, ele ordena que tudo que foi conquistado ali em termos de riquezas deviam ser consagrados ao Senhor. Inclusive, um indivíduo, Acã, acaba retendo parte ali daquelas riquezas e depois trazendo maldição sobre si e também sobre a nação de Israel. Porém, o que nós aprendemos ali é que essas riquezas deviam ser consagradas ao Senhor. Por quê? Porque a guerra não era de interesse próprio. Isso é importantíssimo. O reino de Deus, o momento em que nós estamos vivendo, nós fomos ensinados, fomos educados de forma errada, a pensar de forma individual, a própria oração, um exemplo que eu sempre dou, o quanto nossos púlpitos, eles ensinaram sobre a oração individual, sobre a oração pessoal, sobre o secreto, etc. e tal. E é óbvio que a oração pessoal é muito importante, mas do ponto de vista bíblico, a oração coletiva, ela tem um poder muito maior do que a oração individual. A questão comunitária se perdeu nesses últimos anos e isso é muito ruim, precisamos resgatar isso, lembrar que a guerra não é de interesse próprio, mas a guerra é para expansão ou para o cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus. Então, não pense você que Deus ele tem interesse próprio em você. Deus tem interesse em um povo, Deus tem interesse em sua igreja, no corpo de Cristo. Eu não estou falando que igreja local e visível, estou falando de igreja invisível, estou falando do corpo místico de Deus, o corpo místico de Cristo e não uma pessoa individual. Então, é isso que nós aprendemos aqui, que a guerra ela não é de interesse pessoal, tá bom? Bom, acho que é isso, pessoal. Deu para falar bastante coisa aí, nessa manhã de terça-feira. Resumindo o nosso ensino, primeiro, que Deus não toma partido, Deus não tem os seus escolhidinhos. Segundo, as muralhas, elas caíram sem a ação do homem. Então, cuidado com as muralhas e cuidado com a confiança em deuses falsos. E terceiro, a guerra não é de interesse próprio. A guerra não é para
a expansão dos interesses próprios, mas da expansão do reino de Deus, tá bom? Vamos orar? Acho que podemos orar nesse momento. Queria chamar sua atenção para esse momento, então vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, o Senhor mesmo nos ensinou a orar dessa forma. Quando clamamos pelo Pai nosso que estás nos céus, Senhor, duas verdades nos são evidenciadas. Primeiro, o fato de que o Senhor é o nosso Pai celestial. Senhor, confiar nessa verdade, confiar que o Senhor é o nosso Pai que está cuidando de cada um de nós, faz com que as muralhas que nós construímos, as seguranças falsas em pais falsos, em deuses falsos, elas caiam por terra. A primeira declaração que fazemos nessa manhã em oração, meu Deus, é que nós confiamos no Senhor, que é o nosso Pai. E não só confiamos no Senhor, que é o nosso Pai, mas também declaramos que o Senhor está nos céus e que nós somos seus filhos. Pai, nós não pertencemos, Senhor Deus, a uma associação ou um grupo de amigos. Nós somos pertencentes à família do Senhor. Declaramos, meu Deus, que santificado é o teu nome. Senhor, declaramos que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de justiça. Quando declaramos que é santificado o teu nome, nós estamos declarando, Pai, todas as características do seu caráter e que nos faz confiar em ti. E, Pai, nessa manhã nós queremos nos apegar ao Deus de amor e ao Deus fiel, a um Deus que não falha em suas promessas, a um Deus que é poderosamente amoroso e que ama profundamente os seus filhos. Senhor Deus, nós declaramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, muitas vezes nós nos frustramos e estamos entristecidos porque a nossa vontade não foi feita. Somos filhos mimados, ficamos angustiados por medo de não ver a nossa vontade se cumprindo na terra. Mas quando oramos, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Nós estamos abrindo mão da nossa vontade, dos nossos desejos e assumindo e recebendo a tua vontade e os teus desejos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é uma declaração, meu Pai, de confiança somente em ti. Confiamos, meu Pai, que o nosso sustento, que o nosso alimento vem de ti. O Senhor é o nosso pão diário. O Senhor é o nosso sustento diário, sustento em todas as áreas que precisamos, e o Senhor sabe que precisamos em várias áreas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai, como é triste, Senhor, nesse momento, nos deparar com a nossa incapacidade de mantermos uma vida santa na Tua presença. Como é doloroso, Senhor Deus, perceber que por mais que nós tentemos, por mais que nós façamos pela força do nosso braço, a única coisa que vamos conseguir é frustração. Por isso, ajuda-nos, Pai, a manter uma vida santa, a manter uma vida de acordo com os Teus princípios. Senhor, para finalizar, louvamos o Teu nome. Exaltamos a Ti e declaramos a Tua majestade, o Teu governo e o Teu domínio sobre toda a terra. Fazemos isso em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.